A psicanálise deve muito a Shakespeare. Depois de utilizar a peça de Sófocles, Édipo Rei, como um pilar da psicanálise, onde Freud vai encontrar os desejos criminosos dos quais o sujeito não quer saber, como o desejo pela mãe e o desejo de matar o pai, Freud encontra em Hamlet esses mesmos desejos, porém de uma forma diferente, de uma forma disfarçada. E Hamlet vai ser para Freud uma referência fundamental para mostrar como aquilo que é desvelado na tragédia de Sófocles aparece na tragédia de Hamlet. Freud também tem várias referências a outras peças de Shakespeare, como Macbeth, e principalmente Macbeth, e Lacan. Vamos encontrar em Lacan também um seminário onde ele dedica 7 lições a Hamlet, e muitas referências a Macbeth também, e ao Mercador de Veneza, e outras peças de Shakespeare. Mas eu queria falar principalmente sobre a peça Hamlet e um personagem que é um personagem muito importante, que não é o principal, mas eu dizia que é um personagem secundário, mas que tem uma importância muito grande na tragédia de Hamlet, que é Ofélia. Bom, o que vai interessar propriamente a Freud é mostrar que na tragédia clássica, né, onde Édipo, o herói, ele mata o pai, né, e fica com a mãe sem saber, o que acontece em Hamlet, e que é uma interpretação de Freud, é que ele vai explicar a hesitação de Hamlet em matar o tio Claudius, conforme a ordem do fantasma do pai, né? Ele explica essa hesitação como uma divisão do sujeito, uma ambiguidade do sujeito em matar o Claudius, que estaria no lugar do pai. Então seria digamos, o desejo de assassinato do pai e a ambivalência do sujeito, do neurótico, em relação ao pai, que por um lado ama e por outro lado odeia e quer matar, essa hesitação de Hamlet é como Freud interpreta a partir, digamos, do complexo de Édipo, onde a mãe estaria, né, portanto, no lugar de objeto de desejo, e que ele vê Claudius realizar aquele desejo que ele gostaria de realizar, porém aquilo estaria recalcado, inconsciente. Né? Então essa é basicamente a interpretação de Freud, que mostra a presença do complexo de Édipo dessa forma na tragédia. Lacan, ele desenvolve um longo estudo sobre Hamlet, e que ele traz algumas coisas muito interessantes, né? Que ele mostra, ele aponta por algo que eu acho muito importante, que é o gozo do pai. O gozo do pai, não do Claudius, mas do próprio Hamlet. O Hamlet pai, quando ele aparece, né, ele diz que ele foi morto na flor dos seus pecados. Que no momento em que o Hamlet pai, né, ele diz que ele foi assassinado pelo irmão, né, e em conluio com a mulher, Gertrude, né, ele diz isso, e ele fala para o filho das atrocidades que ele cometeu, e que era uma coisa tão horrorosa que, se o Hamlet ouvisse, os olhos seriam expulsos das órbitas, os cabelos ficariam arrepiados, etc. Né? Então Lacan nos aponta que esse Hamlet pai, né,
ele não era digamos, tão bonzinho e apenas um pai que seria ideal, como aparece no discurso do próprio Hamlet. Que tudo que ele fala em relação ao próprio pai, a gente fica se perguntando, mas cadê o ódio do pai? Tudo que o Hamlet fala sobre o pai dele, Hamlet, é que era um homem maravilhoso e que era a parte boa e que o outro era a parte podre, entende? Quando ele encontra Gertrude, a mãe, diz assim, você trocou a parte boa pela parte podre. Então, tudo que ele fala em relação ao Hamlet pai, né, são só coisas absolutamente idealizadas. Mas não é a maneira como o pai mesmo aparece para ele. É um pai extremamente tirano, cruel, que fez atrocidades horríveis e que nos dá a entender, inclusive, que ele devia estar lá no jardim transando com uma amante quando ele foi morto. Transou, dormiu, e aí foi lá o Cláudio e pôs o veneninho no ouvido dele para matar, né? Então, isso é um aspecto também interessante da gente pensar, que Shakespeare, ele não nos mostra o pai idealizado bonzinho, maravilhoso, que foi a vítima da mulher em conluio com o irmão dele. Não, esse pai também tem um aspecto aí de pai cruel, atroz, entende, de um real, de um gozo, assim, que é alguma coisa interessante da gente assinalar. E outra coisa outra linha de interpretação que me parece, né, interessante que Lacan coloca, que acentua muito a lascívia, a luxúria da mãe, essa mãe que não tem barreiras para o seu gozo, que é capaz de, em função, entende, do desejo, da pulsão forte que ela tem pelo Cláudio, de matar, de fazer o que ela quiser para estar ali, gozar daquele homem que ela, para o qual ela é atraída, que é o Cláudio. Mostra esse gozo da mãe, né, e que Hamlet fala isso para ela, né? No encontro de Hamlet com a mãe, quando ele vai dizer para a mãe que ela tem que terminar esse casamento, né? Que esse casamento, na verdade, é extremamente obsceno, que ela teria usado o mesmo sapato que ela usou no funeral do pai, ela estava usando nas bodas com Cláudio, entende? Mostrando que se passou pouquíssimo tempo, né? A peça dá a entender que foram 2 meses que se passaram desde que o pai dele morreu até que ela se casou com o tio dele, né? O cunhado dela, né? O Hamlet fica, né? Diz para ela mesmo, entende, que ela é uma mulher que não tem limites e é extremamente lasciva e luxuriante, e ele no final diz assim, faça o que você quiser, mas não se deite mais com meu tio. Ele é claro e explícito, né, dizendo isso para ela. E uma coisa que é interessante também é que o fantasma do pai, do Hamlet, ele é bem claro com o filho, você vai matar o Cláudius, mas você não toque na sua mãe. Você poupe a sua mãe de qualquer coisa. Porque a gente podia pensar que, na verdade, o pai dele foi morto, né, pela mulher, mãe e pelo tio. Então, por que ele não mataria os dois? Mas não, o fantasma pede para ele matar o Cláudius, né? E isso a gente pode interpretar como que tem algo que vem do pai, né, Lacan nos mostra, que é um não toque na mãe. Não toque na mãe nem para matá-la, nem sexualmente. Tem assim, poupe sua mãe de tudo, né? Como uma ordem da interdição da mãe, né? Como uma lei que vem realmente dizer a mãe não pode, como uma incidência aí da lei de interdição do incesto e de matar a mãe, né? Então isso acontece nisso que é uma tragédia de Shakespeare, que Freud denomina uma tragédia de caráter, diferente das tragédias gregas, onde o inconsciente está mais a céu aberto.
como por exemplo em Agamenon, né, na Oresteia, né, de Ésquilo, aonde nós vemos que efetivamente o Oreste vai matar a mãe, porque a mãe matou o pai. Né? Tem algo semelhante em Hamlet, né, mas a mãe é poupada. Né? O Oreste mata Clitemnestra, a mãe, e o amante dela, Egisto. O Hamlet poderia também ter ido, né, matado a mãe Gertrude e o tio, o amante dela, que é o Cláudio. Não é isso que acontece. Não, nós já estamos em outra época, nos mostra Freud, que é a tragédia de caráter ou de personagens, onde tem algo do inconsciente que se manifesta sob a forma de sintoma, e não as pessoas saem assassinando mãe e pai por aí. Como, digamos, nas tragédias gregas, onde tudo isso é desvelado, né? Que Freud diz que é como se nas tragédias gregas o espectador vê o seu inconsciente ali em cena, os seus desejos criminosos, dos quais ele não quer nem saber, mas estão ali colocados em cena. Não é mais o que acontece em Shakespeare. Né? Em Shakespeare é um outro tipo de tragédia, onde os desejos são manifestados de outra forma, que não é de uma forma, digamos, direta. Então, tem algo que ele é extremamente agressivo com a mãe, mas ele não pode tocá-la. E um terceiro ponto que Lacan mostra também, que eu acho interessante na análise dele, é o papel da Ofélia. É o papel da Ofélia, que ele faz até uma brincadeira, ou Ofélia ou Falos, como se fosse a Ofélia o falo do Hamlet, um objeto extremamente precioso, com muito brilho e tal, mas que, de alguma forma, aquilo se desvaneceu, ele passa a não desejar mais a Ofélia, né? Tanto que quando ela vem terminar o namoro com Hamlet, ele já diz: eu nunca te amei. E ele só vai recuperar o desejo por Ofélia quando ela está morta no túmulo, quando ela já se suicidou, já mais para o final da peça. E Lacan tem uma interpretação interessante, que Hamlet ele só recupera o desejo dele por Ofélia quando ela está morta. E além do mais, ou seja, quando o objeto já está perdido. E às vezes é uma coisa que acontece, né? Que a gente vê que a pessoa se dá conta que está amando o outro quando perdeu. Né? Mas tem algo que a gente pode acrescentar, que é interessante também nessa recuperação do desejo de Hamlet por Ofélia, é que é a partir do Laertes. Porque a situação, quando do funeral da Ofélia, né? O Laertes, irmão da Ofélia, que tinha ido viajar, ele volta de viagem justamente para o funeral e ele encontra lá, né, o pai que já tinha sido morto pelo próprio Hamlet, o pai dele da Ofélia, o Polônio, que já tinha sido morto, e aí ele encontra lá a irmã dele que morreu e todo mundo estava dizendo que era por causa do Hamlet, que a gente vai ver que não é verdade, a meu ver, dentro da minha interpretação. E o Laerte fica lá desesperado, ele declara o seu amor pela irmã, e aí, nesse momento, a partir da identificação de Hamlet com o Laerte, entende? Ele se identifica e ele, através do outro, como um outro especular que ele se mira, ele recupera o desejo dele por Ofélia e faz uma declaração linda lá no funeral de Ofélia. Né? Agora, é interessante a gente se perguntar quem é Ofélia? Né? A Ofélia, ela aparece efetivamente como objeto de desejo de Hamlet, mas logo o primeiro encontro deles na peça é o rompimento de um namoro. É exatamente um rompimento do namoro. Mas o que nós temos antes disso? Antes desse encontro, que é um encontro incrível, uma das cenas mais fortes da peça e que vem logo depois do famoso To Be or Not To Be. Né? Mas o que acontece antes, até chegar aí? Né? Aparece
Começa com Hamlet recebendo a visita do fantasma do pai e o pai dizendo que ele deve vingá-lo porque ele foi morto pelo irmão e pela mulher, né? E, por outro lado, nós estamos, então, há 2 meses que esse pai morreu e Hamlet, que já teria idade para assumir o trono da Dinamarca, não assume porque Cláudio usurpa o poder casando com a rainha, né? Mas ele já poderia ser rei. Tem esse detalhe. Então, ao mesmo tempo, o Cláudio, ele sabe disso o tempo todo na peça e ele vai tentar, entende? Arranjar algum pretexto, encontra rápido, para mandar o Hamlet embora, ali do reino. E também faz uma trama de tentar matá-lo também, bom. Então, com a usurpação do trono pelo Cláudio, Hamlet e o casamento que a mãe fez com o Cláudio, o Hamlet está enfurecido, evidentemente. E nisso, quando ele está, ao mesmo tempo, em luto, desesperado pela morte do pai, revoltado com o casamento da mãe e pela usurpação do trono pelo seu tio. Várias razões para estar absolutamente indignado. Aparece o fantasma do pai dizendo que ele tem que vingar. E ele, no momento, ele não acredita. Ele pede uma segunda visita do pai, tem mais uma segunda. O pai repete alguma coisa, ele pede testemunho, chama o seu amigo Horácio. Horácio escuta a mesma coisa e ele ainda não está convencido de que é o Cláudio mesmo. E depois ele monta uma armadilha, né, uma ratoeira, que é a peça onde ele encena aquilo que o pai contou de como ele foi morto. E ele pega o Cláudio ali porque o Cláudio reage. Só ali que ele vai perceber que foi realmente o Cláudio. Então ele demora um pouco e aí depois vai acabar matando o Cláudio. Mas no final da peça, depois de muito hesitar. Mas o que nós vemos? Então essa é a situação de Hamlet, né, no início da peça. E aí ele, de uma hora para outra, ele matando o Cláudio, ele vai ser rei. Né? Ele vai ser rei. Por outro lado, todo mundo sabe disso. E é importante a gente saber disso. Porque senão a gente não entenderia a conversa do pai de Ofélia e o Laerte. Porque os dois vão dizer para ela que ele, ao ser rei, não vai casar com ela. Não vai casar com ela, que é uma plebeia, ou não sei se é uma plebeia, pelo menos ela não tem uma estirpe de realeza o suficiente para ser uma rainha. Então, o Laerte, o irmão da Ofélia, e o Polônio, né, que é o pai, eles vão dissuadir primeiro Ofélia, né? Isso é importante, dando o seguinte recado: não vá para a cama com ele. Porque ele não vai casar com você. E você vai perder a sua honra e você vai estar sendo condenada, você não vai ter mais ninguém que te queira, você não vai ter mais nada na vida. Os dois falam isso para ela. Né? E aí ele diz assim, talvez, o Laerte, por exemplo, talvez Hamlet te ame agora e não haja mácula ou má fé, só sinceridade nas suas intenções. Mas você deve temer, dada a grandeza dele, o fato de não ter vontade própria. É um vassalo do seu nascimento. Não pode, como as pessoas sem importância, escolher a quem deseja, pois disso depende a segurança e o bem-estar do reino. Portanto, a escolha dele está subordinada à voz e à vontade desse outro corpo do qual ele é a cabeça, que é o reino da Dinamarca. Ela é bem clara. E Polônio, entende, ele vem de uma forma muito forte e radical com a filha e dizendo, ele começa perguntando para ela, parece que ele tem, como é que ele tem te tratado, aí, claro que eles já estão namorando, mas ela disfarça, realmente, ultimamente Hamlet tem me dado demonstrações de ternura, diz Ofélia para o pai. E o pai diz assim, ternura? O quê? Você fala como uma moça ingênua, inconsciente do perigo que se encontra? Por Deus, você está agindo como uma menininha que ganha uma moeda falsa e acha que é dinheiro de verdade? E ele continua assim,
ele, nessa conversa que é muito forte, da filha com o pai, e ele diz, sim, ele me né, importuna, diz ela, com palavras de amor, mas é de forma honrosa, e apoia as intenções com que fala com juramentos mais sagrados do amor, diz ela para o pai. E o pai responde assim, isso, minha filha, é alçapão para apanhar rolinhas. Sei bem que quando o sangue ferve, como a alma é pródiga em emprestar 1000 artimanhas à língua. São chispas, minha filha, que dão mais luz que calor e se extinguem no momento da promessa. Não são um fogo verdadeiro. Então Polônio tenta convencer que tudo que ela está vivendo com Hamlet é mentira. E a conversa vai indo, e ele acaba assim, quer saber de uma coisa? Você está proibida de ver Hamlet mais uma vez. Ou seja, e manda ele terminar, manda ela terminar com Hamlet. Aí, nós temos, antes ainda deles se encontrarem, a gente vai saber depois por causa de um diálogo, Hamlet, então, por seu lado, acabou de ver o fantasma do pai, está em estado de choque, e é em estado de choque que ele vai encontrar Ofélia, e ela descreve que ele veio com ar esbugalhado, e ele parecia, diz ela, saído do inferno. E aí que agarrou o braço dela, ficou sacudindo e olhando a silhueta, a cara dela, como se estivesse desenhando. E vai embora, sem dizer uma palavra. Polônio, o pai, e todos os outros interpretam que Hamlet está assim enlouquecido porque ele está apaixonado por Ofélia. Mas, na verdade, nós podemos pensar uma outra interpretação. Ele acaba de receber aquela ordem do pai, ele está horrorizado com tudo aquilo, está completamente petrificado e só pensa nisso. Ao mesmo tempo, ele sabe que vai ser rei, ele é toda uma responsabilidade e que ele não vai poder ter mais Ofélia. Então, eu vejo essa cena como se ele tivesse no máximo do impedimento de dizer, inclusive, qualquer palavra. Entende? Ele está realmente como do inferno, chocado de ter visto que aquele pai que está no inferno, por isso que ele está vagando como espectro, porque ele está no inferno, ou está num lugar que ainda não apazigou, dentro da mitologia cristã, né? Ou purgatório, alguma coisa assim, mas no céu aqui não está, se não estaria calmo, não viria para a terra para ir, né, pedir para o filho vingá-lo. E aí, o que acontece? Ele se sente completamente impedido, num estado extremo de pânico, de angústia, e não consegue nem terminar, não consegue falar nada com ela, e vai embora. E aí nós temos o estado, digamos, subjetivo de Hamlet é o quê? Gente, o que eu vou fazer da vida? Aí ele pensa em se matar. Ele pensa em se matar e fica pensando se vai se matar ou se ele vai enfrentar. É o famoso solilóquio do to be or not to be, que é uma reflexão sobre o suicídio. E que é uma reflexão se vale melhor eu desistir de tudo, tipo, para o trem que eu quero descer, ou se eu vou continuar e enfrentar, né, as agruras, as flechas, né, do real. E Hamlet só desiste, isso que é interessante, psicanaliticamente é muito interessante para a gente pensar, Hamlet só desiste de se suicidar porque ele tem o seguinte raciocínio. Tá bom, eu vou morrer. A morte é um sono eterno. Morrer, quem sabe dormir. Dormir, sonhar. Mas no sonho eu posso ter pesadelos. Eu posso ter uma coisa muito pior do que é o que está acontecendo. Né? Bom, isso se dá por causa da concepção de morte na época de Shakespeare, de que a morte é um sono eterno. E, além disso, né, o genial do Shakespeare é que ele mostra que nesse sono eterno não é sem o sonho. E a gente sabe a importância do sonho nas obras de Shakespeare, na vida de Sonho de uma Noite de Verão.
E que o sonho, no caso, é um pesadelo. Então, que esse pesadelo pode ser eterno. Eterno. Como o fogo do inferno. Então, se a morte é um sono, e se no sono, e o sonho é um pesadelo eterno, então não é melhor não morrer. Então é melhor enfrentar. Né? Então, nessa reflexão, e aliás, podemos também fazer uma interpretação, parênteses, de Hamlet, como realmente a questão do suicídio, né? Porque a gente vai ter já o suicídio da Ofélia. Né? E aí, o que nós vemos? O encontro da Ofélia com Hamlet, né? E que é outra armadilha, e que a gente pode dizer que essa Ofélia não é tão boazinha assim, porque ela combinou com o pai de que ela ia atrair o Hamlet e que para ver se o Hamlet estava realmente louco por causa dela. Então o pai está atrás da cortina assistindo essa cena. Ela vem entregando todas as cartas, todas as coisas que ele deu para ela durante o namoro. Aliás, bem cena de final de namoro, né? Não quero mais nada seu, aí devolve tudo, não sei o quê. E aí é uma das cenas, eu diria, é um dos piores términos de namoro que eu já vi. Essa cena. Porque ele começa dizendo que não a ama, que nunca a amou, ele nega completamente o amor e ele tem uma reação extremamente forte, né? em que ele começa a dizer que ela não é casta. Que ela não é casta, ou seja, que ela não é mais virgem. Que ela não é mais virgem, e ele começa a debochar dela. A debochar e dizer que, que começa a... Ele diz assim, para dizer a verdade, o poder da beleza transforma a castidade em meretriz. Ele está começando. A força da castidade não traduz a beleza em sua semelhante. Isso já foi um paradoxo. Hoje em dia não é mais. Um dia eu te amei. Primeiro ele diz nunca te amei, depois ele diz um dia eu te amei. E aí ele continua. Vai para um convento. Por que haveria de parir pecadores? Sou razoavelmente casto e honesto, mas também poderia acusar-me dessas coisas. Antes minha mãe não me tivesse parido. Sou orgulhoso, vingativo, ambicioso, com mais crimes em minhas costas do que pensamentos para concebê-los. Imaginação para dar-lhes forma ou tempo para executá-los. Aí ele diz, nós homens somos todos canalhas. Não acredite em nenhum de nós. Vá embora para um convento. Nesse momento, ele escuta um barulho e vê que tem alguém olhando. E aí, ele vai muito mais forte na agressividade. E ele diz, se você casar, leva esta praga como um dote. Seja casta como um gelo ou pura como a neve, não escapará da calúnia. Vai para um convento, vai. Se precisar mesmo casar, casa com um imbecil, pois quem é esperto bem sabe em que monstro vocês os transformam. Vai para um prostíbulo. Por que eu digo prostíbulo? Porque o termo em inglês, que é convento, que é o nunnery, go to a nunnery, é como ele fala para ela, na verdade é um termo ambíguo em inglês. Porque ao mesmo é um convento e ele está chamando ela de puta. Ele está chamando ela de prostituta. Fala exatamente de meretriz e vai e continua. Só que o termo nunnery é ambíguo em inglês, porque ele significa ao mesmo tempo convento e ao mesmo tempo prostíbulo. Então ele está mandando ela para o puteiro. Né? E é de uma agressividade, e aí fala como ela se maquia, e Deus deu-lhe um rosto, que deu-lhe um rosto e você transformou em outro. Aí fala de todas as, digamos, os recursos das mulheres de se transformarem, de virarem objetos sexuais, objetos de desejo de um homem, né? Aí fala, vocês rebolam, andam com afetação, falam com afetação, dão apelido às criaturas de Deus e fazem passar seus desejos por ignorância inocente.
vai logo, basta, isso me deixa louco. E digo ainda, não haverá mais casamento nenhum. Dos que já estão casados, todos viverão, menos um. Ele já anunciando a morte, né, o fim do casamento da mãe com o tio. Aí ele diz, os outros ficarão como estão, go to a nunnery. Essa agressividade dele em relação já ia dizer Gertrude, mas é isso mesmo, em relação a Ofélia, na verdade é muito semelhante à cena que ele vai ter com a mãe chamando ela das mesmas coisas. Então a gente pode interpretar de algumas formas. Pelo lado do Hamlet, é como se ele já confundisse a Ofélia com a mãe ali, chamando ela de prostituta, né? E ele toca num ponto que é fundamental para ela, que é a questão da honra e da virgindade. Da virgindade que o irmão e o pai já tinham dito, você não entregue sua virgindade para ele, porque ele não vai casar com você. E isso, para mim, é a chave na minha interpretação, do personagem da Ofélia. Vocês sabem por quê? Porque ela já deu para o Hamlet. Ela já transou com Hamlet quando isso aconteceu. Quando isso aconteceu, na verdade, então, reinterprete essa cena que eu acabei de ler para vocês desse termo de namoro, de um namorado que tirou a virgindade da namorada numa época em que isso era realmente um grande tabu, prometendo casar com ela e não indo mais casar com ela. E, ao mesmo tempo, nesse termo de namoro, dizendo, você é uma vagabunda porque você deu para mim. É isso que acontece. É isso que acontece nessa cena que é fortíssima. O que me permite afirmar isso? O que me permite afirmar isso é a cena da loucura da Ofélia depois da morte de Polônio. Retomando, depois dessa cena, o Hamlet vai encontrar com a mãe e aí ele faz todas as acusações à mãe e no meio daquela conversa, mais uma vez, estava lá o Polônio atrás da cortina e aí ele acha que é o Cláudio, que está lá escutando a conversa deles. Ele tira a espada e enfia na cortina, achando que está matando o tio, Cláudio, mas não é, era o Polônio, pai da Ofélia. E aí, o que acontece? Morre. Vamos agora ver o lado da Ofélia, morre o pai dela. E é quando morre o pai que ela surta. Ela realmente tem um surto, né? Em que ela... Vamos ver se eu encontro aqui. Ela, diz o Horácio, né, descrevendo, né, no ato 4, cena 5. Né, que ela limpa a garganta, bate no peito, se enfurece por ninharias, fala coisas duvidosas que são meio sem sentido e suas falas são absurdas. Olha que legal. Mas o uso desconexo das palavras faz com que os que as ouvem procurem achar sentido. Então, as coisas da loucura da Ofélia, vamos procurar as coisas desconexas que ela fala. Em inglês é mais bonito ainda. Ela diz assim, her speech is nothing, yet the unshaped use of it does move the hearers to collection. Eu traduziria assim, suas falas são nada, mas o sem forma de seu uso faz os ouvintes colecioná-las. Repetindo, suas falas são nada, mas o sem forma do seu uso faz os ouvintes colecioná-las. Você fica assim ouvindo, o que ela quer dizer? Que, aliás, é uma coisa muito interessante em Shakespeare. O Shakespeare sempre coloca os loucos falando a verdade, desvelando os loucos e os bobos, né? O fool e principalmente o fool do Le Rey Lear, né, que aparece muito, mas os loucos são aqueles que dizem as verdades na cara, desveladas, né? Então, assim como aqui mesmo tem uma frase linda que
que ele fala, né, para quem se interessa sobre a loucura, como nós psicanalistas, que diz assim: a loucura nos grandes homens devem ser observadas de perto, porque ali a gente vai aprender muita coisa. Madness in great ones, much not unwatched go. E aí, vamos ver, na loucura da Ofélia, né, ela que vem cantando umas coisas que parece sem conexão, mas não é. No meio disso, ela diz: ele está morto e foi embora, senhora. Ele está morto e foi embora. É como se ela tivesse uma alucinação falando para outra pessoa, né? Só que essa pessoa é ela mesma. E em sua grama uma leiva de grama verde, em sua cabeça uma leiva de grama verde, em seus pés uma lápide. E ela, branca sua mortalha como a neve da montanha, enfeitada com flores perfumadas, que chorosas foram para o túmulo como chuvas de verdadeiro amor. Esse verdadeiro amor é o amor pelo pai, que é do qual Ofélia está falando. E Gertrude, que é inteligente, diz assim, ela está falando do pai. Ela está falando da morte do pai dela. Então, na loucura dela, ela faz uma grande declaração de amor ao pai, né? E ela acaba falando, contando uma história e cantando nessa história como se fosse frases desconexas, e ela conta, na verdade, como foi o deflorar dela, né, pelo Hamlet. Aí ela diz: amanhã é dia dos namorados, St. Valentine's Day, né? Todos de manhã cedo e eu, uma virgem à tua janela para ser tua namorada. Ele então levantou e vestiu suas roupas e abriu a porta do quarto. Deixou entrar a donzela, que nunca mais, como donzela, dali partiu. A meu ver, isso nos dá uma chave do que aconteceu com ela e o Hamlet. E depois ela continua: antes de você ter me feito deitar, você prometeu casar comigo. Então, nessa loucura que desvela, né, o que aconteceu entre ela e Hamlet, nós vemos que aconteceu o quê? Ela fez aquilo exatamente que o pai e o irmão disseram para ela não fazer, né? E aí, quando o pai morre, para ela é algo de absolutamente insuportável, porque ela pode até ter a impressão que ela matou o pai, porque ela entregou, ela deixou de ter aquilo que para o pai era o mais importante para ele, que era a honra dela, a virgindade dela, né? E dali, então, ela vai se matar, ela se mata, a meu ver, para se encontrar com o pai. É nesse encontro, digamos, mórbido, que ela vai, entende, morrer para se encontrar com o pai. E não é à toa esse nome que, a meu ver, Shakespeare dá para esse personagem. Vocês sabem como é que se diz Ofélia em inglês? Ou filha. Ó filha. Que filha, claro que Shakespeare sabia que em italiano, como em português, é filha. Então, esse personagem, ou filha, marca essa posição da menina, né, da moça, como o objeto do pai, né? Então, me parece que isso dá uma certa chave de leitura, né, psicanalítica, dentro, assim, inclusive, de um contexto bem edipiano, né, da filha que se entrega, né, pela morte a seu pai. Com a percepção da maldade inerente ao homem, Freud reformulou sua teoria a partir da pulsão de morte. Quando ele descobriu que o homem é capaz de fazer do outro não apenas objeto da sua pulsão sexual, mas de uma pulsão de crueldade que todo mundo tem. E
tratar o outro como um objeto, maltratá-lo, humilhá-lo, torturá-lo, estuprá-lo, deixá-lo abandonado à sua própria morte e matá-lo. Em suma, fazer dele um objeto do seu gozo da crueldade. Esse é um dos componentes do racismo, mas não é o único. O racismo acontece toda vez que você pega uma característica de um sujeito e o reduz a ela. E uma característica que é considerada desprezível por aquele sujeito que tem o discurso racista. Então você pega um sujeito que é judeu e vai pegar, mas ao mesmo tempo ele é homem, é casado, é profissional, ele é tudo mais, você reduz a isso. Ou então você pega a característica da cor, o negro. Ou você pega até uma característica sexual, né, de gênero, uma mulher. Ou uma escolha sexual, né, gay, por exemplo. E você reduz a pessoa àquela característica e que vai servir para a sua pulsão de crueldade. E você o trata como diferente, não só totalmente diferente de você, mas como um ser desprezível devido àquela característica. Isso, na verdade, é a base do racismo. E nós encontramos em Shakespeare um texto muito forte, onde isso é abordado de uma forma muito veemente, que é o Mercador de Veneza. Ato 3, cena 1. Ele me desgraçou, prejudicou-me em 1 milhão, riu-se de minhas perdas, caçoou de meus lucros, escarneceu de minha estirpe, atrapalhou meus negócios, esfriou minhas amizades e atiçou meus inimigos. E tudo isso por quê? Por eu ser judeu? Um judeu não tem mãos, órgãos, sentidos, afeições, paixão? Um judeu não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeito às mesmas doenças e curado pelos mesmos remédios? Não sente calor no verão e frio no inverno como um cristão? Quando vocês nos ferem, nós não sangramos? Quando vocês fazem graça, nós não rimos? Quando vocês nos dão veneno, nós não morremos? Se vocês nos enganam, não podemos nos vingar? Se somos iguais a vocês em tudo, por que não nisso? Se um judeu enganar um cristão, o judeu encontrará a humildade? Não. A vingança. Então, seguindo o exemplo cristão, se um judeu for enganado por um cristão, seu sentimento não deve ser a vingança? A maldade que você me ensina, eu executo. E por mais difícil que seja, superarei meus mestres. Isso vocês substituam nesse trecho de Shakespeare, judeu por negro, gay, estrangeiro, mulher e todas as vítimas de racismo. E vocês poderão entender um pouco melhor o que é uma ética do respeito à diferença.